você vai me fazer a primeira pergunta, é isso? É, sobre o seu trabalho. Bom, eu trabalho há muitos anos, eu trabalho na verdade comecei a pintar aos 5 anos de idade, aos 10 eu já estava vendendo, já tinha um processo de aprendizado no interior de Minas, depois estudei, fui para a escola de Linhares, escola de Belas Artes, até que eu fui encontrando a minha linguagem quando eu vim para o Rio de Janeiro, isso no início dos anos 80, então quer dizer, já tem muito tempo que eu trabalho. Meu trabalho é muito variado, eu sou muito inquieta, então eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Meu processo criativo é muito amplo, né? Eu não fico numa vertente só, ou só a pintura, ou só uma técnica de pintura. Eu trabalho com tinta a óleo, tinta acrílica, digitalização de imagens, passeio também pela tecnologia. É como se eu fosse da tecnologia até a artesania. E também isso é o meu trabalho pessoal, né, como pintora, enfim, minha obra particular. E também eu faço trabalhos como ghost painter para novela, televisão. Então, esse processo já... Repete todo o ruído? Não, pode ficar à vontade. Eu também faço um trabalho de ghost painter, eu faço trabalhos para personagens de televisão. Então, assim, tem uma novela que tem um pintor, normalmente eles me convidam e eu desenvolvo o conteúdo, o que esse pintor vai pintar, de acordo com o que o autor desenhou desse personagem, eu vou criar uma obra específica para esse personagem. Então, são outros eus que eu tenho. E cada um demanda uma técnica, um tipo de trabalho, um processo criativo. Foi. Então, meu processo criativo é muito, assim, eu crio muito em cima das coisas que eu vivencio, que eu vejo. Por exemplo, eu fiz uma viagem ao Vietnã, voltei totalmente influenciada com as coisas que eu vi lá, enfim. E às vezes o que eu vejo não é aquela coisa óbvia. Por exemplo, eu estava em templos budistas maravilhosos, Budas de ouro, e eu via uma parede descascada que me interessava, um resto de coisa, uma coisa guardada pelo tempo. Então eu me inspiro muito pelo que eu vivencio. Eu gosto de flores, de pássaros, e isso tudo é de acordo com o momento que eu estou vivenciando. Tem uma coisa que é atribuída a Picasso, que eu gosto muito, até tenho aqui escrito no meu ateliê, que diz assim, inspiração existe, mas ela tem que te pegar trabalhando. Então, assim, eu acho que o processo criativo é muito mais um esforço de labuta mesmo. Você tem que estar trabalhando o tempo todo. Eu não paro de trabalhar um minuto. Assim, minha cabeça fica, então tem um processo mental, eu crio muito, pensando, vendo as coisas. Às vezes até uma fotografia de jornal pode me detonar e me inspirar para uma linguagem, um caminho para um trabalho, para uma tela, enfim. Mas é uma coisa que é cotidiana. Eu acho que assim, não é aquela coisa de você ficar deitada na rede esperando a inspiração chegar. Eu não acredito nisso. Eu tenho que ficar experimentando, olhando o mundo, olhando a minha volta, vendo, pulsando mesmo as coisas que estão acontecendo. Eu acho que o processo criativo é assim. Agora, quando tem um trabalho específico, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com temas. Então eu fiz uma exposição ano passado que se chamava Novos Pretos Novos. Eu fiz uma releitura do trabalho de Rugendas, que foi um pintor que veio para o Brasil e pintou os negros que chegavam no porto e os escravos, e a minha galeria era lá, nessa mesma região, eu resolvi fazer uma releitura da obra de Rugendas. Então aí tem uma coisa, um processo criativo muito específico. Eu fui buscar técnicas para reler isso de uma forma mais contemporânea, usando grafite, stencil. Então, cada tema ou cada obra que eu vou desenvolver, cada pensamento que eu tenho sobre um trabalho, eu fico pensando qual é a técnica, o mecanismo, o meio que é mais viável para desenvolver aquele trabalho. O meu processo criativo é muito por aí. Uma questão complexa, essa questão onde está, né? É uma coisa muito tênue e o caminho entre o imaginário e a realidade e onde você está, como é que você desenvolve isso, é um caminho muito sutil. Eu acho que não existe uma fronteira determinada. Então, assim, primeiro você vê, tem um verso de Manuel de Barros que eu adoro, que ele diz, primeiro você vê, depois você transvê. Eu acho que a gente tem que primeiro sentir uma coisa, ou desejar criar, principalmente nas artes visuais, que é uma coisa matérica, é construída, né? Você tem que... É uma coisa que não existe. Você parte de uma tela em branco, você está dando um salto ali no nada. Aquilo não existe.
para que você imagine e transforme aquilo numa coisa real, você tem todo um processo de construção, né? Até você chegar no desenvolvimento. Então, é um limite que é muito da emoção, de você sentir, você ir vivendo e construindo. Às vezes ele vem surgindo elementos que você nem previu quando você estava, né? Eu tenho uma coisa mental, assim, eu quero pintar uma coisa assim. Às vezes eu fico dias com a pintura na cabeça. Eu pinto, repinto, ponho camadas sobre camadas. Quando eu vou na realidade partir para execução da obra, pode às vezes se transformar em outra coisa, porque o material em si já te... Às vezes você joga uma tinta ali, ela já te encaminha para um outro universo. Então esse caminho entre esse imaginário e essa realidade é infinito, né? Uma coisa que é, embora seja tênue ali esse limite, é um caminho que eu acho que não tem uma fórmula, não tem um ser absoluto, que você fala, este é um caminho. Não existe. Criatividade é uma coisa que eu acho que parte muito do exercício da criatividade. Você tem que se habituar a criar, né? Como eu estava falando antes, não existe naquela inspiração, que você está sentado e vem aquela luz divina, né? Tem um trabalho de dedicação muito grande, e cada vez que você se dedica mais, você vai criando mais, eu acho que mais você vai se aprimorando e vai ficando mais criativo. Eu acho que eu sempre brinco que eu faço muita coisa. Eu digo assim, quanto mais coisa eu faço, mais coisa eu faço. Porque aí uma coisa vai puxando a outra, um assunto busca o outro e a criatividade vai assim. E às vezes você tem também esse exercício da criatividade que você necessita fazer, né? Você tem uma demanda, eu tenho uma encomenda, estou fazendo um trabalho que eu tenho que entregar amanhã, uma tela que tem que ser um tema tal. Eu vou ter que virar pelo avesso. Às vezes eu durmo e sonho um pouco e aí me vem. Busca o surrealismo. Assim, eu trabalhei, nem tem muito a ver com surrealismo, não tem esse caminho, mas assim, tem uma dedicação muito grande. Eu acho que isso é uma coisa das... Não se né, não se deva dar um conselho e tal, mas assim, eu acho que a gente, né, para os jovens que estão exercendo... Só um minutinho, eu acho que...